Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. O tema é um daqueles essenciais para quem mira concursos na área fiscal ou jurídica municipal, né? O procedimento administrativo tributário. E hoje a gente vai focar especificamente nos artigos 190 a 229 do Código Tributário de Caxias do Sul. Exato. Conhecer essas regras é mais do que decorar tributos, né? É entender como o fisco atua e, claro, como o contribuinte pode se defender. A nossa missão aqui é fazer uma análise assim bem detalhada, quase artigo por artigo, pensando em quem está estudando para a prova. Vamos cobrir desde como tudo começa, as notificações, com aquele destaque para o meio eletrônico, né? Passando pela defesa, os recursos. Isso. Até chegar nas consultas e certidões. Um caminho completo pelo processo administrativo. Prontos para essa exploração, então? Vamos lá. Então, vamos começar pelo começo mesmo. Como exatamente começa um procedimento fiscal administrativo lá em Caxias do Sul na prática? Bom, o artigo 190 nos dá as chaves para isso, né? Existem algumas formas principais, sabe? Quais seriam? Pode ser pela lavratura de um auto de infração, que é aquele documento formal onde o fiscal aponta uma irregularidade. O mais conhecido, talvez. Exatamente. Outra forma é um termo de apreensão, quando precisam reter livros ou documentos como prova, sabe? Também pode começar por uma reclamação do próprio contribuinte contra um lançamento que ele considera errado. Ah, quando o contribuinte toma a iniciativa. Isso. E, de maneira mais ampla, qualquer ato escrito de um agente fiscal que sinalize o início de uma apuração já conta, tá? Como uma intimação para apresentar documentos, por exemplo. Certo. Mas aqui tem um ponto interessantíssimo, que mostra uma tendência moderna assim na administração tributária. Qual seria? Os parágrafos 1º e 2º do artigo 190 falam da tal da autorregularização. Basicamente, se a Receita Municipal manda uma comunicação, tipo apontando divergências e convidando o contribuinte a corrigir a situação voluntariamente, isso não é considerado o início de procedimento fiscal. Ah, entendi. Por que isso é relevante? Porque preserva a espontaneidade do contribuinte, né? Se ele corrigir tudo direitinho, como foi solicitado, ele escapa de multas mais pesadas que viriam com um processo formal. Faz sentido. É uma chance para se ajustar. Exatamente. O mesmo vale para avisos via domicílio tributário eletrônico, o DTE, que a gente vai detalhar mais adiante. A política aqui é clara. Dá uma chance para o contribuinte se ajustar antes da ação fiscal propriamente dita pegar pesado. Entendi. É um incentivo à conformidade. E sobre o auto de infração que você falou que é uma das formas mais comuns, o que precisa ter nele? Quais os requisitos básicos? Então, o artigo 191 detalha isso bem. É um ato bem formal, né? Precisa ter identificação clara do local, data e hora, quem é o infrator, claro, nome e endereço. Certo. A descrição precisa da infração, né? O que aconteceu de errado e por quê. Qual a base legal, ou seja, qual artigo da lei foi violado e qual a multa prevista para isso. Ok. A intimação para o contribuinte apresentar defesa ou pagar em 30 dias. E, claro, as assinaturas do fiscal e do autuado. E se o autuado não quiser assinar? Isso invalida o auto? Ótima pergunta. E é pegadinha de prova, viu? O parágrafo 2º do artigo 191 diz que a falta de assinatura do autuado, ou mesmo a recusa dele em assinar, não invalida o auto de infração. Ah, não invalida? Não, o fiscal apenas registra essa ocorrência, faz um termo, e isso também não significa que o contribuinte confessou a infração, nem piora a multa para ele. Entendi. É para evitar que a pessoa trave o processo só por não assinar. Exatamente essa a lógica. Evitar a obstrução. Faz sentido. Ok, o processo começou, seja por um auto de infração ou outra forma, mas como essa informação chega oficialmente ao contribuinte? Como ele fica sabendo que tem um prazo correndo, por exemplo? Aí entra o artigo 192, que cuida disso, listando as formas de dar ciência ao sujeito passivo. E quais são essas formas? Olha, pode ser pessoalmente, né? Colhendo a assinatura, ou, se houver recusa, lavrando um termo sobre isso. Ok. Pode ser por correio, com aviso de recebimento, o famoso AR, aquele papelzinho que volta assinado comprovando a entrega. Pode ser por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do município ou afichado na prefeitura.
Isso geralmente é usado quando não conseguem localizar o contribuinte, né? Certo. Último caso, imagino. Muitas vezes sim. E cada vez mais central, por meio eletrônico, via domicílio tributário eletrônico, o DTE. O DTE que está ganhando muita força, né? Muita. E um ponto fundamental do parágrafo 1º, do artigo 192, não há ordem de preferência entre essas formas. A administração escolhe a que achar mais conveniente, mais eficiente, mais econômica, desde que garanta que o contribuinte seja efetivamente comunicado, claro. Entendi. Não precisa tentar o correio antes do edital, por exemplo. Não necessariamente. A escolha é da administração. E quando exatamente a pessoa é considerada cientificada? Isso é crucial para contar os prazos, certo? Crucial. O artigo 193 define esses marcos temporais. Se a ciência for pessoal, vale a data da assinatura ou da recusa registrada ali na hora. Ok. Pelo correio, a data que consta no AR que voltou assinado. Por edital, a data da publicação ou da fixação, dependendo do caso. E o DTE? Agora, atenção máxima ao domicílio tributário eletrônico. A ciência ocorre no dia em que o contribuinte consulta eletronicamente a comunicação que está lá disponível para ele. Ah, no dia do clique, digamos? Exato. E tem regras específicas para o DTE no artigo 193 que são um ouro para concurseiros. Opa! Quais? Primeiro, se a consulta for feita num sábado, domingo ou feriado, a ciência só conta no próximo dia útil, tá? É o que diz o parágrafo 1º. Certo, justo. Segundo, e talvez o mais importante, que está no parágrafo 2º, o contribuinte tem até 45 dias, contados da data em que a comunicação foi disponibilizada no DTE, para fazer essa consulta. 45 dias para abrir a mensagem. Isso. Se ele não acessar nesse prazo, aí vem a questão. A ciência é considerada automática no primeiro dia útil seguinte ao fim desses 45 dias. Mesmo sem ele ter aberto. Mesmo sem ter aberto. Com a mensagem aqui, não adianta ignorar a caixa de entrada do DTE esperando que o problema suma, né? A lei cria essa presunção de ciência para garantir a continuidade do processo. Tem que ficar ligado no DTE. Importantíssimo isso. E falando mais do DTE, O artigo 194 o estabelece como a plataforma oficial de comunicação eletrônica da Receita Municipal. Serve para tudo, basicamente. Notificar lançamentos, autos de infração, intimações, decisões, avisos gerais, até aquelas comunicações de autorregularização que a gente falou no começo. centraliza tudo ali. Exato. E o parágrafo 1º é taxativo. A comunicação pelo DTE dispensa outras formas e tem validade legal, sendo considerada pessoal para todos os efeitos. É a modernização na veia. Entendido. Para fechar este bloco inicial, o artigo 195 só reitera que a notificação de lançamento de tributo também tem seus requisitos básicos, né? Nome do devedor, valor, natureza do crédito, como foi calculado e o prazo para pagar. Transparência. Perfeito. Então, o contribuinte recebeu a notificação ou o auto. Bate aquele frio na espinha, imagino. Quais são os caminhos a seguir? Como funciona o direito de defesa e os prazos, que são sempre o terror dos concurseiros? Prazo é crucial. Aí é a hora da reclamação, que é o nome que o Código dá para a defesa de primeira instância, lá no artigo 201. Reclamação. E o prazo? A palavra mágica: 30 dias. 30 dias corridos. Isso, contínuos. Contados de quando? Da ciência da notificação, seja do lançamento original, do auto de infração, do termo de apreensão, ou mesmo de atos ligados ao Simples Nacional ou ISSQN fixo. Perder esse prazo de 30 dias é quase sempre fatal para a discussão na esfera administrativa, sabe? Imagino. E por que esse prazo é tão crucial assim? Pelo chamado efeito suspensivo, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 201. Efeito suspensivo. O que significa? Significa que, se a reclamação for feita dentro dos 30 dias, a exigibilidade do crédito fica suspensa. Traduzindo, enquanto a prefeitura analisa a defesa, ela não pode cobrar o valor, não pode negativar o contribuinte por aquele débito, nem inscrever em dívida ativa. É uma garantia fundamental para o contribuinte poder discutir sem pressão imediata de pagamento. Ah, muito importante isso. Suspende a cobrança. Exato. E a defesa, a reclamação, deve ser por escrito e, idealmente, apresentar todos os argumentos e provas de uma vez só. Entendi a regra geral dos 30 dias.
Mas tem alguma situação diferente? Alguma exceção? Tem uma exceção importante, sim, que vale a pena anotar. Está no parágrafo 4º do artigo 201, para o IPTU notificado por edital. Aquele caso específico do artigo 22, né? Esse mesmo. Nesse caso, o prazo para reclamar não é de 30 dias da publicação do edital, mas sim até a data de vencimento da primeira parcela, que está lá no calendário fiscal do município. Ah, então pode ser um prazo maior ou menor, dependendo do calendário. Pode variar, exatamente. É um prazo específico para o IPTU notificado por edital, tem que ficar ligado nisso. Anotado. E a reclamação em si, tem alguma formalidade? Pode ser feita de qualquer jeito? Não, tem que seguir algumas formalidades, sim. O artigo 203 menciona isso, precisa identificar quem julga, quem reclama, qual o ato que está sendo contestado e as razões da contestação, os fundamentos. Certo. E se faltar algo essencial ou for apresentada fora do prazo intempestiva, ou feita por alguém que não tem legitimidade para reclamar, ela pode ser arquivada sem nem olharem o mérito, sabe? É o que dizem os parágrafos 1º e 2º do artigo 203. Ou seja, não basta ter razão, tem que fazer a reclamação direitinho e no prazo. Perfeito. Durante a análise, o julgador pode pedir diligências, ou seja, buscar mais informações, ouvir testemunhas, pedir perícia se achar necessário para formar a convicção dele. Artigo 204. E tem prazo para essa decisão de primeira instância sair? Tem sim. O artigo 205 estabelece um prazo de 30 dias para a decisão ser proferida. Ok, e só para não esquecer, você mencionou a apreensão de bens e documentos. Ah, sim. Enquanto a defesa corre, pode ter acontecido aquela apreensão de bens móveis, mercadorias, livros ou documentos que sirvam como prova de infração, lá pelo artigo 198. Certo. Isso é formalizado num termo de apreensão, artigo 199. E a devolução desses itens, se não forem mais necessários para a investigação, segue regras do regulamento conforme o artigo 200. É um procedimento que pode acontecer em paralelo. Entendido. Certo. Agora, um ponto que sempre brilha os olhos de quem estuda para concurso. As multas. Depois de receber um auto de infração com aquela multa às vezes salgada, existe alguma chance de pagar menos? Algum desconto previsto no código? Sim, e são descontos bem relevantes, viu? Isso é matéria quente para a prova. O artigo 196 é a peça-chave aqui. Conta pra gente. Se o contribuinte autuado simplesmente concordar com a autuação, não quiser discutir e pagar tudo o tributo devido e a multa dentro daqueles mesmos 30 dias do prazo que ele teria para a defesa, Certo. a multa punitiva, atenção, é a multa pela infração, não a multa de mora por atraso, tá? Essa multa punitiva cai pela metade, 50% de redução. Nossa, 50% é um desconto excelente. Muito bom, né? Qual a lógica por trás disso? É uma política fiscal clara, incentivar o pagamento rápido, trazer o dinheiro para os cofres municipais o quanto antes, mesmo que se abra mão de parte da penalidade. Resolve logo, paga menos. Super interessante. Mas e se o contribuinte resolveu apresentar a defesa primeiro? Achou que tinha razão, reclamou. Aí perdeu essa chance dos 50%. Não totalmente. Se ele apresentar a reclamação à defesa de primeira instância e a decisão for contra ele, ainda há uma janela de oportunidade. Ah, é? Sim. O artigo 206 diz que se ele pagar o valor devido dentro do prazo que ele teria para recorrer dessa decisão desfavorável, que também são 30 dias após saber da decisão, mas antes de efetivamente entrar com recurso, Entendi, antes de protocolar o recurso. isso, ele ainda consegue uma redução de 25% na multa punitiva. É menor que os 50% iniciais, claro, mas ainda é um alívio considerável, né? Com certeza, 25% ainda ajuda. E tem mais algum caso de redução? Ouvi falar de algo específico para empresas do Simples Nacional. Exatamente. O artigo 197 traz benefícios específicos para os optantes pelo Simples Nacional. Mas atenção aqui, um detalhe crucial. É só para multas por obrigações acessórias. Obrigações acessórias. Tipo? Tipo, deixar de entregar uma declaração, não emitir nota fiscal corretamente, erro em livro fiscal, coisas assim, que não são o não pagamento do tributo em si, entende? Não vale para multa sobre o imposto que deixou de ser pago. Ah, ok. E quais são essas reduções para obrigação acessória no Simples? Para o microempreendedor individual, o MEI, a redução é enorme, 90%. 90%, uau! É bastante.
E para microempresas, ME, e empresas de pequeno porto, EPP, que estão no Simples, a redução é de 50%. Também muito bom. E tem um detalhe, que está no parágrafo 2º do artigo 197, que pode ser pegadinha. Essas reduções do Simples, 90% para o MEI, 50% para ME e EPP, podem ser aplicadas sobre o valor da multa já reduzido pelo artigo 196, se for o caso. Como assim? Acumula. Acumula. Imagina uma microempresa que recebeu um auto por obrigação acessória. Se ela pagar em 30 dias, ela tem os 50% de redução do artigo 196. E sobre o que sobrou da multa, ainda aplica mais 50% de redução do artigo 197. Nossa, aí a redução fica bem grande mesmo. Fica assim, mas claro, tem condições, né? Essas reduções do artigo 197 não valem se houve fraude comprovada, resistência à fiscalização ou se a multa resultante não for paga no prazo estipulado. É o que diz o parágrafo 1º. Entendi. Muitas regras sobre descontos, vale a pena fazer um esquema disso para a prova, né? Com certeza. Mapa mental ajuda muito nessas horas. Bom, digamos que a decisão de primeira instância veio contra o contribuinte. Ele não quis pagar com desconto de 25%, porque ainda acha que tem razão, ele quer continuar discutindo. O que ele faz agora? Aí entra a segunda instância administrativa, o recurso voluntário ao Conselho Municipal de Contribuintes. Conselho Municipal de Contribuintes e o prazo? Sempre ele. Sempre ele, 30 dias de novo, contados da notificação da decisão da primeira instância. É o artigo 207 que trata disso. E esse recurso também suspende a cobrança. Boa notícia, se protocolado no prazo certinho, sim, esse recurso também tem efeito suspensivo, ou seja, a cobrança continua parada enquanto o conselho analisa. Ótimo. E se perder o prazo? Aí complica um pouco. O artigo 207, nos parágrafos 1º e 3º, diz que mesmo que o recurso seja apresentado fora do prazo, intempestivo, ele ainda vai para o Conselho. O Conselho vai analisar essa questão do prazo primeiro. Só que, nesse caso, o recurso não tem efeito suspensivo. Ah, então se recorrer atrasado, a Prefeitura já pode cobrar enquanto o Conselho decide. Exatamente. A cobrança pode prosseguir enquanto o Conselho decide se aceita ou não analisar o recurso que chegou atrasado. É um risco grande perder o prazo. Entendi. E é só o contribuinte que pode recorrer para essa segunda instância? Não. Existe também o chamado recurso de ofício, previsto no artigo 208. Recurso de ofício. Quem recorre? Quem recorre aqui é a própria autoridade que julgou em primeira instância, o julgador singular. É um recurso obrigatório em certas situações em que a decisão foi favorável ao contribuinte, mas mexe com valores relevantes ou princípios importantes. Como assim? Quando a prefeitura recorre contra uma decisão dela mesma? É quase isso. É um mecanismo de controle interno. Por exemplo, se a decisão de primeira instância cancelou um débito acima de 500 VRMs, valor de referência municipal, 500 VRMs. isso. Ou se autorizou uma devolução de dinheiro, restituição, ou se desclassificou uma infração grave para uma mais leve. Nesses casos, a decisão favorável ao contribuinte só produz efeitos depois de ser confirmada pelo Conselho. É uma espécie de reexame necessário para proteger o interesse público, entende? Ah, entendi. Uma garantia a mais para o município em decisões importantes. Exato. Se o valor envolvido for menor que 500 VRMs, aí não precisa desse recurso de ofício obrigatório. Certo. E quem julga esses recursos todos, o voluntário e o de ofício? Fica a cargo do Conselho Municipal de Contribuintes, como o nome diz. O artigo 210 fala sobre ele. É um órgão colegiado, geralmente com representantes da prefeitura e dos contribuintes. E o conselho tem prazo para decidir? Tem um prazo mais elástico. 180 dias para proferir a decisão, segundo o artigo 209. 180 dias. Ok. E a decisão do conselho encerra a discussão na prefeitura? Bateu o martelo ali? Quase sempre. Mas tem uma última possibilidade. Se a decisão do conselho não for unânime. Ou seja, se tiver algum voto contrário lá dentro. Isso. Se teve divergência no julgamento, ainda cabe um último recurso. Para o prefeito, ou para quem ele delegar essa função, que normalmente é o procurador-geral do município. Ah, ainda tem essa etapa. Tem sim. O prazo é de 30 dias,
a partir da ciência da decisão não unânime do Conselho, é o que diz o artigo 211. Agora, se a decisão do Conselho foi unânime, aí sim, encerrou a via administrativa. Não cabe mais recurso dentro da Prefeitura. Parágrafo 1º do artigo 211. Entendi a hierarquia. E quando a decisão se torna definitiva, sem mais chances de recurso? A decisão se torna definitiva na esfera administrativa quando não cabe mais recurso, por exemplo, decisão unânime do Conselho ou decisão do prefeito, ou quando simplesmente esgotam os prazos para recorrer em cada etapa, artigo 212. E se a decisão final for desfavorável ao contribuinte e ele não pagar no prazo que derem, o que acontece? Aí o artigo 213 entra em cena com as consequências. O débito sofre todos os acréscimos legais, juros, multa de mora, atualização monetária. Se o contribuinte tinha feito algum depósito em dinheiro no processo como garantia, esse valor é convertido em renda para o município. E, o passo final, o nome do devedor vai para a dívida ativa. Inscrição em dívida ativa, e aí o próximo passo é a cobrança judicial, né? Exatamente. A inscrição em dívida ativa prepara o terreno para a execução fiscal, que já é na Justiça. Entendido, todo o fluxo de defesa e recursos é complexo, mas bem estruturado. Mas e se a situação for inversa? Se o contribuinte tem uma dúvida sobre como aplicar a lei antes de fazer algo errado, antes de ser fiscalizado, existe um jeito de perguntar oficialmente para a prefeitura? Sim, existe. E é um instrumento muito valioso, que é o processo de consulta, previsto lá nos artigos 214 a 217. Processo de consulta. Como funciona? O contribuinte, ou o responsável pelo tributo, pode formular uma pergunta formal, por escrito, ao órgão tributário. A pergunta tem que ser sobre como aplicar a legislação tributária municipal a uma situação concreta e específica que ele está vivendo ou planejando fazer. Tipo, posso fazer isso dessa forma? Ou essa operação paga imposto X ou Y? Exatamente. Mas para a consulta ser aceita, tem requisitos. Artigo 215. Precisa ser feita antes de qualquer início de fiscalização sobre aquele assunto específico. Não adianta ser autuado e depois querer consultar sobre o que já foi feito errado. Certo, tem que ser preventiva. Preventiva. Tem que ser clara, descrever bem os fatos, indicar qual é a dúvida sobre qual dispositivo da lei e juntar documentos se for preciso para entender o caso. E qual a grande vantagem de fazer uma consulta formal assim? O principal benefício, e isso é matéria certa de prova, está no artigo 216. Enquanto a consulta está sendo analisada pela Prefeitura, nenhum procedimento fiscal pode ser iniciado contra aquele consulente sobre aquela matéria específica que ele perguntou. Ah, então dá uma segurança. Dá uma segurança jurídica importante. É uma proteção, uma garantia de que ele não será autuado por algo que ele mesmo está tentando esclarecer com o fisco. Muito bom isso. Mas, claro, tem um limite. Essa proteção não vale se a consulta foi considerada só para ganhar tempo protelatória, ou se for sobre um assunto óbvio, ou que já tem resposta pacificada pela administração. Parágrafo único do artigo 216. A ideia é da segurança, não facilitar a enrolação. Faz sentido. E a prefeitura tem prazo para responder? Tem sim, 180 dias para responder à consulta, por escrito, artigo 217. E dessa resposta, cabe recurso? Não. Um ponto final importante. Da solução dada à consulta não cabe recurso administrativo. A resposta que a prefeitura der vincula a administração em relação àquele contribuinte e àquela situação específica que foi consultada. Entendido. Muito útil essa ferramenta da consulta. Agora, falando em documentos, como alguém prova que está em dia com os tributos municipais? Aquela certidão que pedem para tudo, né? Essa é a famosa Certidão Negativa de Débitos, a CND. O artigo 218 trata dela. É o documento oficial expedido pela administração que atesta a regularidade fiscal do contribuinte perante o município naquele momento. E ela vale por quanto tempo? Ela tem um prazo de validade de 180 dias. 6 meses. E onde ela costuma ser exigida? Em muitas situações. O artigo 219 dá uma lista que não é exaustiva, mas dá uma ideia. Para aprovar projetos na prefeitura, tirar a licença de construção,
receber o habite de um imóvel, participar de licitações públicas, receber pagamentos de órgãos públicos, enfim, em muitas interações importantes com o poder público ou até em negócios entre particulares às vezes se pede. Parece simples. Pediu, não tem débito, recebe a certidão. Mas tem alguma pegadinha aí? Algo para ficar atento? Tem um detalhe crucial no artigo 220 que não pode passar batido nos estudos. A emissão da certidão negativa não impede que o fisco venha a cobrar débitos que sejam apurados depois. Como assim? Ou seja, a certidão reflete a situação cadastral e de pagamentos conhecida pela prefeitura até aquele momento da emissão. Se, depois disso, descobrirem um erro, uma omissão, um lançamento que não tinha sido feito por algum motivo, a cobrança pode acontecer sim, mesmo para quem tinha uma CND válida na mão. Ah, então ela não é uma quitação definitiva para sempre. Não é. Ela não é uma quitação definitiva e irrevogável. É mais como uma fotografia da regularidade naquele instante. O fisco ainda pode cobrar débitos posteriores que ele venha identificar. Importante saber disso. Bom, estamos chegando ao final do nosso percurso pelos artigos 190 a 229. Vamos dar uma olhada rápida nessas disposições finais? Algo que mereça destaque para quem estuda. Sim, são regras gerais, mas que arrematam o procedimento e podem aparecer em questões mais pontuais. O artigo 221, por exemplo, reforça algo importante. Um crédito tributário que não foi pago no prazo, mesmo que a cobrança esteja suspensa por causa de um recurso, ele continua sendo atualizado monetariamente e sujeito a juros e multa quando essa suspensão acabar. Ou seja, o valor continua correndo mesmo durante a discussão. Exatamente. O dinheiro tem o valor no tempo, e a dívida acompanha isso, mesmo na discussão administrativa. Que mais? O artigo 222 define como contar os prazos processuais no âmbito administrativo. São contínuos, exclui o dia do início, inclui o do vencimento. E a regra padrão. Se o prazo terminar num sábado, domingo ou feriado, ele é prorrogado para o próximo dia útil seguinte. A contagem padrão de prazos, né? Isso. Sempre bom confirmar que está na lei municipal. Mas é a regra usual. O artigo 224 trata de arredondamento de centavos nos cálculos, uma regra mais prática operacional. E aquele valor de referência municipal, o VRM, que apareceu algumas vezes, tipo no limite do recurso de ofício. Exato. O artigo 225 apenas menciona que existe uma lei específica que cria e atualiza esse VRM, que serve de base para várias multas e limites dentro do Código Tributário. Não define o valor ali, só referencia a lei própria. Ok. E o artigo 226 confirma o poder do prefeito de regulamentar o código através de decretos e também de delegar ao secretário da Receita a competência para baixar normas sobre obrigações acessórias, as famosas instruções normativas, por exemplo. Entendi. A parte de regulamentação. Isso. Para finalizar mesmo, os artigos 227 e 228 fazem a limpeza listando as leis complementares antigas que foram revogadas por esse novo Código Tributário. É a cláusula revogatória. Para não ter dúvida sobre qual lei está valendo. Exato. E o artigo 229 crava a data de início de vigência deste código, que foi 1º de janeiro de 2023. Ufa! Percorremos bastante terreno, hein? Foi uma análise bem completa. Fica muito claro, então, que para quem está nessa batalha dos concursos, entender a fundo esse procedimento administrativo, os prazos fatais de 30 dias, as formas de notificação com o peso crescente do DTE, a ordem dos recursos e até essas chances de pagar multa com desconto é tão vital quanto saber a alíquota do ISS ou a base de cálculo do IPTU. Sem dúvida. Não basta saber o que se cobra, tem que saber como se cobra e, claro, como se defender, né? Perfeitamente colocado. Dominar o procedimento é dominar as regras do jogo fiscal ali no município. E essa análise detalhada, especialmente dos artigos que tratam da autorregularização, lá no 190, e do domicílio tributário eletrônico, no 194, nos leva a uma reflexão final interessante, eu acho. Qual seria? Veja bem, a lei está claramente formalizando e impulsionando a digitalização da relação entre o fisco e o contribuinte em Caxias do Sul. Isso levanta uma questão para a gente pensar: como essa transformação digital está, na prática, remodelando essa relação fisco-contribuinte no dia a dia? Boa pergunta. Que novas eficiências ou talvez novos desafios
surgem para a própria fiscalização com essas ferramentas e para quem está estudando para os concursos, como isso pode impactar os temas que vão ser cobrados, o nível de detalhe exigido daqui para frente. Será que a tecnologia está mudando só a forma ou ela pode aos poucos mudar até o fundo do direito tributário municipal? Fica aí a provocação para quem nos ouve continuar pensando. Excelente reflexão para fechar nossa conversa. Com isso, então, a gente encerra essa nossa análise focada nos artigos 190 a 229 do Código Tributário de Caxias do Sul. Esperamos que essa conversa detalhada seja uma ferramenta útil nos seus estudos. Tomara que ajude. Até a próxima. Até lá.